E aí, Cristo, que saudade de falar com vocês. Já estamos devidamente instalados aqui no Canadá. Muitos de vocês têm acompanhado aí a nossa vinda, a nossa história. Muitos já estão também no canal que a gente criou, Vianas Family no Canadá. Mas eu precisava fazer esse vídeo aqui para você, porque realmente muita coisa tem mudado. A gente não tem tido muito tempo para postar vídeos aqui, mas é um tempo que foi um retiro, né? Um tempo de assim muita coisa para fazer. Óbvio, você está chegando num país novo, você tem casa, tem um monte de coisa, mas também um tempo que eu vejo que Deus tem separado a gente para ensinar algumas coisas muito importantes. E algumas delas eu vou compartilhar aqui hoje com vocês. Obrigado primeiro por todas as orações, a gente sente o carinho de vocês de longe, a gente já está morrendo de saudade, mas eu quero falar aqui um pouco sobre esse que é o maior empreendimento, né, o maior risco da minha vida. Risco assim, é, quem já tem, quem já teve, quem já empreendeu, ou quem empreende ainda, quem tem a sua própria empresa, vai entender bem essa palavra risco. Não é que foi algo arriscado, e sim que foi algo que a gente colocou mesmo toda a nossa energia nisso, porque era a palavra que nós tínhamos de Deus para as nossas vidas. E quando você tem isso, você precisa realmente colocar toda a sua energia, tudo que você dentro disso para fazer cumprir o propósito do Senhor. E a gente sempre teve essa palavra de internacionalização, de bandeiras, né, visões que outras pessoas tinham de bandeiras para nós, e finalmente chegou a hora que a gente precisou ir, né, vir aqui para o Canadá. Antes tiveram alguns outros países que Deus revelou também antes, Argentina, Estados Unidos. A gente ainda fez aquela pausa na Colômbia para conhecer o pastor missionário. E, cara, Deus ele tem ensinado muito. Eu, ensinado muito a Tamires a respeito de empreender para o reino. E interpreto que esse momento foi realmente algo, uma separação, né, para a gente poder viver isso na pele, viver o Imprecristo mesmo na pele, no nosso dia a dia, na nossa vida. Você chegar num país diferente, a gente achou que o Zion vinha com a gente, no primeiro momento ele não veio, por conta que ele bateu muito mais do que o peso, o limite, vai ter que vir como carga viva. Então, imprevistos, outras dificuldades que já estavam previstas também, mas é isso que é você viver num propósito, né? A gente deu aí como se fosse um all-in na vida, deixei 10 anos de carreira corporativa para trás, fora os 5 anos de empreender mesmo, né, lá atrás. E realmente é algo totalmente novo, né? Você está aí num país novo, com uma cultura nova, fazendo coisas novas e tendo que se superar a cada dia, né? Na questão do idioma que eu já falava, mas é óbvio que quem está aqui já tem um outro nível de inglês que é lá em cima. Para Tamires também, então eu vou compartilhar um pouco com vocês a respeito disso. Antes, já se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho, porque se você faz parte do grupo do WhatsApp, depois que eu lançar esse vídeo aqui, eu vou mandar um e-mail, uma mensagem lá nesse grupo de WhatsApp, falando que nosso ponto de encontro vai ser só aqui no YouTube. E aí não vai ter mais o grupo do WhatsApp, tá? Então você ativa o sininho para receber as notificações. Eu vou tentar postar aqui para vocês à medida que for possível, porque é pós-graduação, vários projetos e aqui tá meio difícil. Mas vamos lá. Cara, que eu queria realmente fazer uma provocação aqui, que Deus tem incomodado o meu coração a respeito disso, mais ainda do que antes, que é a gente viver com base no nosso propósito,
com base no nosso chamado, com base na nossa missão. E durante muitos anos, e falando da minha experiência de vida, nesses últimos 6 meses, um ano, eu estou muito reflexivo. E falando sobre os meus últimos 10 anos no mundo corporativo, talvez eu tenha colocado energia demais. Sempre coloquei muita energia na igreja, mas energia demais também na carreira. E agora eu acho que eu estou chegando naquele momento de que essas habilidades elas vão começar a fazer, já estão começando a fazer muito mais sentido. Isso me faz trazer essa reflexão sobre missão e propósito, porque eu vejo que muitas pessoas elas colocam a sua esperança e o seu humor, e isso ocasiona muito estresse, isso ocasiona ansiedade, porque essas pessoas colocam tudo no trabalho. Se o negócio está bom, você está bem. Se o negócio não está bom, você não está bem. Se as coisas estão indo naquilo que você está fazendo, na sua carreira, se você foi promovida, você está, uau, a pessoa mais incrível. Se você é demitido, demitida, pode ser por um corte da empresa, você já não está bem. Infelizmente isso acontece muito, mas muito mesmo. E existe uma forma de evitar. E essa forma que eu testei e comprovei no decorrer aí da minha carreira e que eu posso compartilhar com vocês, é necessário que você entenda o que a palavra de Deus fala. Vamos aqui para Romanos 8, 28. É o primeiro pilar aqui dessa palavra. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Olha só o que Salmo 119, 27 fala. Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos. Então meditarei nas tuas maravilhas. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. O que a gente tem aqui de semelhança entre essas passagens? A palavra propósito. Então, vai ser muito difícil você encontrar sua paz, vai ser muito difícil você ter um lugar de paz e de desenvolvimento e de satisfação se você não tiver encontrado o teu propósito. E o propósito normalmente está ligado a coisas que elas não têm valor monetário. E sim, elas têm um valor humano, elas têm um valor sentimental. O valor monetário eu vou chamar de preço, tá? E o que tem tirado a sua paz, se é isso que está acontecendo com você, muito provavelmente está ligado a não ter um discernimento do seu propósito. Por que você faz o que você faz? Por que você aprendeu o que você aprendeu? Por que você tomou as decisões que você tomou? Sabe, se a gente não tem um norte, um guia, a palavra de Deus, o nosso propósito de vida, a nossa missão que Deus nos elegeu para fazer a diferença aqui na Terra para outras pessoas, dificilmente você não vai ter o seu humor afetado pelo seu trabalho. É afetado, quando eu falo humor afetado, eu estou falando de uma maneira mais profunda. É óbvio que às vezes você passa uma raiva e seu humor vai ser afetado ali na hora e beleza. Eu sou assim, eu não sou assim, eu não vendo nenhuma imagem de que eu sei mais ou então eu não erro, não, eu erro pra caramba. E eu sou um desses que quando alguma coisa dá errado, tipo, naquele momento específico eu respondo com base naquele motivador, óbvio, tentando ter o máximo de inteligência emocional e tentando lembrar o máximo que Jesus faria. Nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta. Só que o que me preocupa é isso afetar o seu humor de uma maneira profunda
para te dar uma ansiedade, para te dar um. Já vi gente com síndrome de pânico, outras síndromes. E isso, na maioria das vezes, de acordo com o que eu vi, está ligado a propósito. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo isso da vida, principalmente a vida profissional, isso vai ser ponte. Isso sempre vai ser ponte. Quando Deus te mandar para alguma empresa, Ele está te mandando para uma ponte que vai possibilitar que você faça alguma coisa para o reino. Quando Deus te mandar para um outro estado, para uma outra cidade, se for esse o caso, é que você está preparado para ir para aquele lugar e fazer a diferença naquele lugar. O Senhor preparou a gente no Brasil por 15 anos profissionalmente para estar aqui e poder atender às exigências do mercado aqui. Só que isso era o final? Não. Isso é a ponte. Porque existem pessoas aqui com dificuldades mentais, com doenças mentais. Existem pessoas aqui que, mesmo com um país cheio de oportunidade, elas não conseguem se levantar para arrumar um trabalho que seja, com o país precisando de trabalhadores. O salário de uma pessoa aqui sustenta duas. Agora, a pessoa não tem força para fazer isso. Por quê? Porque o diabo atacou o intelecto. O diabo conseguiu entrar, ele desenvolveu uma estratégia para entrar no intelecto, afetar a construção, as conexões da pessoa, para que a pessoa começasse a se sentir vazia, para começar a pensar que você não tem propósito, que a vida é só isso, que você dorme e acorda e é tudo a mesma coisa. E aí, às vezes, você vai, bate meta e se sente bem e cresce, 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 a empresa cresce. Só que, e aí? E quando não tem mais para onde ir? Onde que você colocou esse fruto do seu trabalho? Que coisa sustentável é essa que você está construindo? Então é por isso que eu te encorajo. Se você não estiver ainda trabalhando na igreja para alguma coisa, faça isso. Se você, ao invés de criticar o lugar que você está, se é que você faz isso, ou tal pessoa deveria fazer, não tem isso, tal pessoa deveria fazer, vai lá você e faz. Converse com o seu pastor na igreja que você tiver, vai lá você e faz. Empreenda para o reino. Isso é ser um empreendedor de Cristo. Aliás, isso é ser um cristão. Ponto. E isso é viver conforme algum propósito. Encontre o seu propósito. Qual que é o grande projeto que Deus tem para a sua vida? Que Ele vai usar com que o recurso que a sua empresa tem captado, onde que Ele vai usar para a criação de um legado? Onde que Ele vai usar para a salvação? Onde Ele vai usar para os problemas reais, efetivos da humanidade? O maior problema da humanidade hoje é a pobreza e a fome. 47% das pessoas em 2020 é só que receberam alguma assistência do governo, considerando que 100% precisavam, 47% receberam, e a gente tem um número de 767 milhões de pessoas abaixo da linha da extrema pobreza. E depois da pandemia, foram acrescidos 8 milhões de pessoas a mais abaixo do nível da extrema pobreza. Isso são dados da ONU. Então, será que não cabe um grande projeto para isso? Quais são as sementes que você tem tirado do seu trabalho para causas que realmente importam? Eu não sei falar por outras igrejas, mas eu sei falar pela Adeline, que mesmo o pastor nunca fala, mas a igreja já pagou muitas contas de pessoas que estavam desempregadas. Já fez muita compra para pessoas que estavam sem condições de fazer uma compra de mercado. Já levou muita cesta básica aí sem jogar confete. Mas a igreja faz. E a igreja tem um aluguel lá nas alturas e todo mês tudo pago em dia, com as demais contas, e ainda às vezes
sobra alguma coisa para investir em equipamento, que vocês veem lá. Então, o que dá para fazer a mais? Né? O que dá para eu colocar a minha mão aqui para prosperar para o reino? Muitas vezes a gente fica. Vou para a segunda parte aqui dessa palavra, vai ficar meio longo, mas eu vou colocar aqui esse vídeo para você e é uma conversa que a gente está tendo. São duas macro reflexões. A primeira é essa, eu vou para a segunda e já vou terminar esse vídeo aqui. E eu quero que você coloque também nos comentários o que você pensa, para a gente conversando aqui. Eu vou ficar atento no que vocês escreverem. Segundo ponto, muitas vezes a gente fica com medo de empreender, seja na vida profissional, seja para o reino, a gente fica com um temor de alguma coisa não dar errado, da gente não conseguir ter constâncias, da gente não ter recurso. E foi uma coisa que aqui também a gente teve um temor de estar no caminho certo, no jeito certo de vir para cá. A gente tem aí pelo menos alguns anos de estadia aqui no Canadá, mas a gente se preocupou com isso. E todas as vezes que você dá um passo empreendedor, é normal que isso aconteça. Só que a importância de você estar vivendo num propósito de Deus, num propósito do reino na sua vida, é que Deus ele dá essa consequência aqui que está lá em Salmo 27, 1. Aliás, eu vou reler aqui Isaías 26, 3, porque ele conecta. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Em Salmo 27, 1, eu falo, o Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu refúgio, de quem terei medo? Salmos 56, 3 e 4, ele fala assim, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Quem poderá fazer-me o simples mortal? Se Deus colocou sobre a sua vida a palavra que você vai ter uma empresa, você está vendo que a Bíblia ela te suporta uma vez que você está ligado ao propósito? Se Deus colocou na sua vida de você começar a empreender pelo reino, aliás, isso eu não preciso nem perguntar porque ele colocou sobre todas as nossas vidas. Isso não é uma dúvida. Isso é uma constância, resta saber em que momento você vai descobrir isso ou não e começar a fazer. Mas para todo cristão ele tem que empreender para o reino. Mas entenda, depois que você compreende esse propósito, depois que você está de acordo realmente com aquilo que Deus vai usar suas habilidades para, não tem que ter medo. Você tem que confiar, mesmo que tudo diga que não, mesmo que as situações sejam adversas, mesmo que você não veja o chão. Uma coisa que eu adoro falar e vejo, graças a Deus, muitas pessoas hoje na igreja usando o mesmo exemplo, é que a gente anda e a gente não precisa ver o chão. A gente pode estar aqui como se fosse essa varanda aqui do meu lado e óbvio que não tem chão ali, mas se Deus mandar a gente andar, a gente anda, porque é como Pedro andou sobre as águas. É inexplicável, milagre não se explica, ele se vive. Então, se Deus ele criou a humanidade, se Deus ele criou os céus e a terra e tudo o que nela há, e se dele é o ouro e a prata, não perde tempo. Empreenda. Empreenda na sua vida profissional, empreenda na sua vida com Deus, no seu trabalho para o reino, porque céus e terra passarão. A palavra do Senhor nunca vai passar. Então, o que você está construindo, pelo amor de Deus? O que você está construindo que vai durar até depois da sua morte? Daqui 100 anos, o que as pessoas vão lembrar que você veio, fez peso nessa terra, e você construiu, e você mudou, e você realmente empreendeu, e você conseguiu ter resultado a partir disso.
Você descobriu seu propósito, vai e não para. Vai e não para. Porque nada poderá te fazer o simples mal, como o Salmo 56, 3 e 4 estão falando. O Senhor é o seu forte refúgio, o Senhor é a sua fortaleza. O Senhor te guarda embaixo das asas. Então, não desanima, mas saiba, essa empresa, esse negócio, essa sua carreira, ela nunca é o fim. Ela é o meio para grandes coisas que o Senhor tem para fazer através da sua vida. Para finalizar, os dons eles nunca são dados para aqueles que usariam para o seu próprio benefício. Os dons eles sempre são dados para que nós compartilhemos uns com os outros. Então, quando a gente pensa em um dom de profecia, é uma profecia para o outro. O dom de interpretação é um dom para o outro. O dom de mestre é um dom para você ensinar os outros. Se você tem um dom de ser bom naquilo que você faz, pense em ensinar para alguém também. Dividir aquele bem precioso que o Senhor te deu, dando toda a honra e toda a glória para Ele, reconhecendo que Ele é o Deus soberano. Não deixe de fazer isso. Saiba, reconhecer e colocar as coisas no seu devido lugar. O seu trabalho não é o final, ele é o meio. Então sai desse vídeo agora, que já está chegando em 22 minutos, eu vou encerrar com essa reflexão. Que você seja muito abençoado. Obrigado de novo pelas orações. Se você tem orado por nós aqui, vou tentar fazer alguns vídeos à medida que o Senhor for me dando inspiração. A princípio, nesse começo, não vou me comprometer toda semana com vídeo novo. Uma coisa que eu me comprometo é terminar a série Segredos da Economia do Reino, que tem sido uma bênção. A gente já tem uma playlist aqui no canal para a gente terminar esse livro junto. E a gente vai conversando aí nos comentários que você colocar aqui embaixo. Se essa reflexão te ajudou, em que você pode empreender para o reino, se você já pensou em algum projeto novo, coloca aqui nos comentários e vamos conversando. Esse é o Impra Cristo, sou Felipe Viana, agora daqui do Canadá, falando para vocês. Que Deus te abençoe. Tchau.